Nem todo espírito vem de Deus. Nem toda voz que fala de luz é luz. Hoje somos chamados a discernir, a reconhecer o verdadeiro Deus que se fez carne e caminhou entre nós. Em meio às trevas, uma luz brilhou novamente na Galileia. E essa luz não engana, essa luz cura, essa luz nos chama à conversão. Ouçamos o Espírito da verdade e sigamos aquele que traz o reino. Evangelho de hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Primeira leitura. Leitura da primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 6. Caríssimos irmãos, tudo o que pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que acreditemos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se vêm de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo, do qual ouvistes dizer que vinha, e agora já está no mundo. Vós, meus filhos, sois de Deus, e vencestes esses espíritos, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os escuta. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos escuta. Quem não é de Deus não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eu te darei as nações como herança. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e como posse os confins da terra. Eu te darei as nações como herança. E agora, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e rendei-lhe homenagem com tremor. Eu te darei as nações como herança. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17 e 23 a 25. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que habitavam na região da sombra da morte, uma luz brilhou. Desde então, Jesus começou a anunciar: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os doentes, acometidos por diversas enfermidades e sofrimentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus.
A leitura do Evangelho de hoje nos convida a entrar numa dimensão muito concreta do amor e da verdade: permanecer em Deus. E isto não é algo abstrato. São João diz claramente: permanecemos em Deus quando guardamos os seus mandamentos, quando cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e quando amamos uns aos outros. Essa é a essência. Não basta dizer que cremos, não basta ter belas palavras ou nobres intenções. O amor se prova na obediência e na entrega. E se realmente cremos em Jesus, então esse amor deve se refletir em nossos relacionamentos, em nosso modo de vida, em como tratamos os outros, porque Deus não se revela apenas no que sentimos, mas em como vivemos, no que fazemos, no que escolhemos. São João também nos dá uma chave crucial. Não podemos confiar em qualquer espírito. Nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. Nem tudo o que parece bom vem do céu. É por isso que ele nos exorta a discernir e nos dá um critério claro. Todo espírito que confessa Jesus Cristo encarnado é de Deus. Tudo o que nega a encarnação do Filho, tudo o que remove Cristo do centro, é o espírito do anticristo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de clareza, porque o mundo está cheio de vozes, propostas e evangelhos alternativos que falam de paz, energia, luz e crescimento espiritual, mas que deixam Jesus de fora. E se Jesus não está presente, não há salvação. Podemos ter muitos discursos belos, mas se não estiverem ancorados na verdade do Evangelho, serão vazios. O próprio São João afirma isso com força. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Esta é a nossa esperança. Não estamos sozinhos. Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e esse Espírito nos dá discernimento, nos dá força, nos dá a capacidade de permanecer firmes, mesmo quando o mundo não nos compreende ou até nos rejeita. O Evangelho nos mostra como, no início de sua vida pública, Jesus é aquela luz que brilha nas trevas. O povo vivia na sombra da morte, mas ele aparece como uma grande luz. E sua mensagem é clara, direta e urgente. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não é um chamado suave, é um clamor do céu. A conversão não é opcional, é o caminho para ver a luz. Jesus não apenas prega, ele cura, ele liberta, ele restaura. Todo o seu ser é uma manifestação da compaixão do Pai. É por isso que as multidões o seguem, porque nele encontram não apenas palavras, mas poder. Nele encontram significado, verdade e misericórdia. E é isso que ele continua a oferecer ainda hoje. Nós também somos chamados a ser portadores dessa luz, a viver como filhos de Deus, a distinguir a voz do bom pastor em meio a tantas vozes estranhas, a não nos contentarmos com uma fé superficial, a não permanecermos em silêncio quando há confusão e, acima de tudo, a viver o verdadeiro amor, aquele que dá a vida pelos irmãos e irmãs, não com palavras, com gestos concretos, com ações silenciosas, com misericórdia prática. Peçamos hoje ao Senhor a graça de um coração que verdadeiramente ama, uma fé que permanece firme, mesmo quando o mundo parece escurecer, e uma vida que, como a dele, seja luz para aqueles que caminham nas trevas.